A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. E eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você. A Magazine Luiza, que vem ladeira abaixo, tanto a Via, que é a dona da Casa Bahia e Ponto Frio, deram prejuízo, Buffett, Munger, Peter Lynch, Phil Fisher, Ben Graham, Parage e outros. E por aí vai. Todos eles sempre investiam no varejo. É uma carta do jogo que não deve ser excluída. A gente vai falar de Magazine Luiza, com código de negociação MGLU3, que ofereceu um retorno de mais de 450% no período, contra apenas 80% do Ibovespa, batendo assim por uma ampla margem o principal índice brasileiro. Trazendo agora para a vida real, se você tivesse investido apenas R$1.000 na companhia, hoje você teria aproximadamente R$5.500, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre passo para vocês. No período mais factível, mais próximo, ela entregou um retorno negativo de menos 40%, enquanto o Ibovespa entregou mais de 53% no período. Eu já digo para vocês que o que me inspirou a trazer essas empresas para vocês foi uma leitura. Sempre falo para vocês, leiam antes de investir. Tem uma lista embaixo de todos os vídeos de livros que todo investidor tem que ler antes de começar a investir. Eu estava lendo talvez pela 2ª ou 3ª vez a Psicologia Financeira de Morgan Housel. É um livro bom e necessário. Sim, essa mão feia e essa aliança dourada são minhas. Vocês estão vendo que hoje eu estou um pouco mais descontraído, é porque eu tomei uma decisão importante e recebi muitos comentários de vocês agradecendo, falando para eu não parar, mesmo meu trabalho sugando muita energia, minha casa e minha família me sugando muita energia. Eu hoje comprei inclusive um microfone para vocês poderem ouvir melhor essa voz péssima que vos fala, e muito provavelmente, acho que daqui uma semana no máximo, a gente vai atingir 5.000 inscritos e eu vou estar sorteando os segredos da mente milionária. E esse capítulo, como vocês podem ver, é você e eu. Abre aspas, cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Ele basicamente fala para você se distinguir como investidor dos outros. Veja, Magalu, é hora de comprar, veio de R$80 para R$2. Hora de comprar, Magalu caiu 75, hora de comprar, hora de comprar, hora de comprar, hora de entrar, e por aí vai. Pessoas que sequer têm um ativo ficam indicando compra e venda. Vamos lá. Da Bolha.com dos anos 90, que explodiu em 1999 e 2000, era loucura comprar as ações do Yahoo, sendo que elas eram negociadas a milhares de vezes o seu lucro. Muitos investidores que detinham as ações do Yahoo em 1999 tinham horizontes totalmente diferentes e curtos, que fazia sentido para eles pagar um preço absurdo. Um day trader, por exemplo, podia conseguir o que desejasse, não interessa se ela valesse 5 ou 500 dólares, desde que ela se movesse na direção certa, e assim foi ao longo dos anos. Veja, a principal recomendação é para você, como investidor, fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando. Abre aspas, esses dois investidores raramente estão cientes da existência de um do outro, porém eles estão no mesmo campo, correndo um em direção ao outro. Olha o grifado aqui importante. Quando entram em rota de colisão, alguém se machuca. Cuidado para não serem vocês os machucados. Eu até separei essa imagem do Barsi aqui. Ele tem um modus operandi dele onde ele não investe nesse setor, porém cuidado em seguir ele joga um jogo de longo prazo e você não tem a capacidade financeira que ele tem para estar jogando esse jogo. Portanto, quando ele fala que ele deixou de comprar uma Itaúsa porque ela não paga dividendos, o que é uma baita de uma mentira, eu não sou ninguém para criticar alguém tão vencedor como ele, estou apenas colocando fatos. O que eu quero dizer é, cuidado, você investidor pobre até que começou hoje, vai pegar R$1.000, R$10.000 e você vai seguir ele, você não está no mesmo jogo que ele. Ele saiu de Itaúsa, que paga um ótimo dividendo, está comprando, por exemplo, Cosan, que sequer paga dividendo, paga 3%, paga metade da Itaúsa. Mas sabe qual que é o jogo dele? Ele enxerga o longuíssimo prazo, ele tem uma visão sistêmica da coisa. A Cosan, muito provavelmente, talvez daqui uma década, pode estar pagando um yield de 2 dígitos. Você deveria fazer exatamente o que eu passo para você em todos os vídeos e vou passar nesse, é estudar por conta, aprender a fazer o seu gerenciamento de risco, definir a sua estratégia. Vamos analisar rapidamente os fundamentos da ação e no monólogo de 2 minutos, tese essa de Peter Lynch, nós vamos ver se Magazine Luiza e Via são empresas bem fundamentadas ou
ou não. Primeira coisa é DRE, primeira foto que o investidor tem que ter, de acordo com Peter Lynch, lucros, lucros e mais lucros ininterruptos. A gente vê a DRE da Via, a gente vê a DRE da Magazine Luiza, a gente tem prejuízo, prejuízo, a gente tem prejuízo, prejuízo, e a gente tem prejuízo por 2 anos consecutivos. A da Via, então, nem se fala. Prejuízo, 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 prejuízo e prejuízo. Elas já não passam sequer na primeira análise de Peter Lynch. Uma medida de eficiência, tese essa defendida por Warren Buffett. Se a gente analisasse o ROI histórico delas, é menos 86 o ROI da Magalu e é menos 15 o ROI da Via, por diversos períodos, um retorno negativo quanto ao patrimônio. Dividend Yield, tese essa defendida por Luiz Barsi. Dá só uma olhada nisso daqui, ó. Da Magazine Luiza, sem dividendos, 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 sem dividendos. E o PL, então, tese de Robert Shiller, sempre falo para vocês, da regressão à média de preço sobre lucro. Tese essa de 1988 dele. Dá uma olhada aqui no PL histórico da Via. Negativo, 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 negativo. Vamos olhar o PL da Magazine. Negativo, negativo, negativo. E por aí vai. Preço teto, tese de Luiz Barsi. Incalculável. Preço justo, tese defendida por Benjamin Graham. Também incalculável. Não é porque elas não são bem fundamentadas que você é impedido de investir nelas. Os maiores investidores de todos os tempos, eu vou dar o exemplo desse cara aqui que eu sempre repito, terminou a carreira dele com 1.400 ações no portfólio. Ele tinha diversas ações de consumo, ele tinha diversas ações de varejo. Mesmo assim, ele é o melhor investidor de todos os tempos. Ele tem o fundo com maior retorno de todos os tempos. Ninguém chega próximo dele. Sendo assim, você não precisa ser um extremista de não investir. O mínimo que você tem que fazer é o que eu sempre falo para vocês: gerenciamento de risco da sua carteira. A primeira coisa que o investidor teria que fazer é separar as ações por categorias. A gente tem empresas de crescimento lento, a gente tem empresas de crescimento rápido, a gente tem as cíclicas. Crescimento lento, bancos, blue chips, Ambev, fast growers, a VEG, diversas outras de crescimento rápido, muito mais empresas de tecnologia. E aqui a gente tem as cíclicas, a gente fala de Vale, a gente fala de Claro, a gente fala de Petrobras. E nesse caso, são as turnarounds. Só tirar aqui empresas em recuperação, basicamente. Empresas em momentos de dificuldades, em que você investe nela na expectativa dela se recuperar, onde você acredita, mesmo diante da dificuldade, você acredita na tese da companhia, acredita que ela não vai falir. Então nós temos aqui empresas em recuperação. Olha aqui embaixo, big risk, big rewards, ou seja, grandes riscos, grandes retornos. Ela é uma empresa dessa. O primeiro conceito que você tem que ter de gerenciamento de risco é divisão de aportes. Você tem duas empresas, uma delas é melhor, produz maior geração de caixa, você não deveria aportar nelas da mesma maneira. O investidor que faz gerenciamento de risco, ele em sã consciência coloca a maior quantidade de capital na empresa que gera mais caixa e na outra ele coloca uma quantidade de capital menor. Acabei de te mostrar uma animação bem bonita de como você deve dividir o seu percentual de aporte de acordo com os fundamentos das empresas. E aí o que você pega e faz? Você que começou a investir na bolsa há 2, 3, 4, 5 anos, o que é um período muito curto, hoje eu estou empolgado, vamos lá. Você pega e olha esse gráfico. O que é esse gráfico? A ação saiu da casa dos R$3 em 2018, bateu quase 30 e depois despencou 88%. Veja aqui a queda, 88,80% até hoje. E o que você faz? Você vê diversas pessoas que sequer têm ação, ou você vê diversas pessoas que são day traders recomendando a companhia. Você olha esse gráfico e você imagina, bom, se a companhia custou R$30, hoje ela está cotada a R$2. Se eu investir todo o meu capital, os R$1.000 que eu suei a minha vida inteira para juntar do meu trabalho, do qual eu me dedico tanto, obviamente essa ação pode voltar e eu posso ganhar muito dinheiro. Isso é querer acertar a jogada certa. E quando você faz isso, é isso daqui que você ganha. Ó. Eu falei que hoje eu estou empolgado, tá aqui para você. Ó. Troféu Sardinha. E por que eu falo isso com toda tranquilidade? Porque há mais de 15 anos, quando eu comecei, eu era assim. Eu já perdi dinheiro assim também. Isso é maldição da sardinha. Por isso eu separei para vocês aqui, ó. Garantia de satisfação. Por favor, não façam isso. Parem de querer dar a tacada certa. Não existe caminho fácil, não existe caminho curto para o enriquecimento. Eu sei muito bem que é tentador você olhar uma cotação a 30, você vê a cotação a 2 e você pensa, ora, se essa empresa já esteve lá, obviamente ela vai voltar para lá. Não, não é assim que funciona. Qual que é a única maneira saudável de você se expor a isso? Lembre, o extremismo, eu invisto, é puro extremismo. Não investir no varejo é tão extremista que eu falo para vocês os
maiores de todos os tempos. Buffett, Munger, Peter Lynch, Phil Fisher, Ben Graham, Parage e outros. E por aí vai. Todos eles sempre investiam no varejo. É uma carta do jogo que não deve ser excluída. Pega aí, por exemplo, pega a Taesa, pega Banco do Brasil, que é uma empresa extremamente segura. 90% do capital do investidor inteligente deveria ir para esse tipo de ação, para esse tipo de empresa. Ser sócio consiste em ser sócio de boas empresas. Sim, é isso que eles sempre fizeram. Eles não excluem setores, pelo contrário, eles se aproveitam de oportunidades. Só que com capital pequeno. Fazendo isso, vocês vão conseguir ter todas essas empresas e o mais importante de tudo, deitar à noite no travesseiro e dormir tranquilo. E muitas vezes o investidor incauto, que eu uso, aqui eu vou utilizar outra palavra, o pessoal da Esquadra usou investidor pouco diligente, eu sempre uso investidor incauto. A Esquadra alertou sobre fundos imobiliários, balanços embelezados que eu sempre trago para vocês, e o varejo sem ROIC. Por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Porque o pessoal da Esquadra são os mesmos que desvendaram os balanços da IRB. Fraude, estamos falando de fraude. Fraude essa que até o próprio Barsi caiu e carrega prejuízo até hoje por conta disso. E uma das coisas que eles citam aqui é a questão do pagamento de proventos por fundos imobiliários acima da geração de caixa. Lembra que eu citei isso em Taesa? Lembra que eu citei empresas que têm um payout de 95%, 100%, 110%. Não existe payout de 100%, não existe payout de 110%. Está errado. Portanto, tomem cuidado com isso. E eles falam que isso é um esquema basicamente de Ponzi, onde você paga mais do que você consegue gerar. Você faz manobras contábeis. De que maneira? Através de novas emissões, trazendo assim mais dinheiro para dentro, podendo assim estar inflando o valor das cotas, pagando mais proventos, fazendo mais emissões repetidamente, basicamente trabalhando como um esquema de Ponzi. São todos que são assim? Não, porque eu já analisei balanços de diversos fundos e não são todos que são assim. Mas existe uma grande parte que se utiliza dessas manobras contábeis para manter fundos ativos. Cuidado para não carregar um fundo desse. Mas vamos focar no que eu queria dizer para vocês, que é a questão da Magazine Luiza. Dá só uma olhada no que eles falaram sobre o balanço das varejistas. Olha o risco de você estar 100% em um setor, o risco de você estar 100% em uma varejista. Não façam isso. Ela aborda a questão de fraude nas Americanas. Aquilo foi fraude e não erro. Eles comentam da constatação do encolhimento de 80% do e-commerce das Americanas. E eles se questionam para onde foi tudo isso. A realidade é que não foi. Isso não foi absorvido. Simplesmente desapareceram, ao invés de ter migrado para a concorrência. Abre aspas, os demais players, no caso concorrentes da Americana, não quiseram esse faturamento artificial comprado. Veja a gravidade disso. E como que eles fazem para manipular? Daqui para baixo são só maneiras contábeis de manipular balanço. E se você estiver 100% comprado querendo dar tacada da vida, você vai sair num prejuízo violento como as pessoas saíram na Americanas. Olha, abre aspas. O que as empresas fazem como solução na contabilidade para solucionar essas métricas gerenciais que estão ruins? Abre aspas. As despesas com TI estão muito altas? Horas, o auditor autoriza capitalizar grande parte desses gastos de forma intangível. Primeira manobra contábil. Segunda, as margens financeiras da empresa estão pressionadas pela piora do cenário? Ora, perdas de estoque são provisões one-off. Abre aspas. Ciclo de caixa piorou? Horas, usa o limite de crédito com bancos para fazer operações de risco sacado. Esse daqui, grande parte do problema da Americanas era de risco sacado em operação bancária para melhorar as métricas de capital da companhia. Sendo assim, a despesa financeira continua a existir, mas o auditor não considera como dívida. Eu gosto dos caras da Esquadra e já comento por que eu gosto. Mais uma, abre aspas. A companhia necessita continuar crescendo suas vendas online, mas o consumidor está muito sensível às condições de pagamento? Ora, não tem problema, porque recebível de cartão de crédito podem ser considerados como caixa nas métricas gerenciais e nos covenants da dívida. Covenants de dívida são mais uma das manobras muito utilizada por varejistas. Você libera o curto prazo e joga tudo lá para frente, joga a bomba toda lá para o futuro. E agora dá uma olhada aqui na última e eu finalizo. Abre aspas. Não é difícil encontrar empresas de varejo com centenas de lojas e enormes centros de distribuição que, ao reportarem seus índices de alavancagem, excluem das suas despesas aluguéis do EBITDA, mas elas não devolvem para a dívida líquida o valor presente desses aluguéis
capitalizados. Primeiro ponto, identifiquem qual jogo vocês estão jogando, identifiquem sua vida pessoal, quanto capital vocês têm, se é a curto, médio ou longo prazo, e parem de seguir indicações. As pessoas nem sempre estão no mesmo jogo que vocês. E segundo ponto, comecem a fazer gerenciamento de risco de todas as suas investidas ou empresas que estão em acompanhamento para serem investidas. Mostrei diversos exemplos do porquê isso tem que ser feito. Comentei sobre fundos imobiliários e falamos da carta da esquadra. Se possível, leiam, tá em matéria de todos os jornais. E eles são muito bons com números. Eles já desvendaram fraudes contábeis. Eles estão apertando nas margens do varejo em fundos imobiliários que tendem a quebrar se mantiverem esse esquema Ponzi, porque funcionam basicamente como Ponzi. E invariavelmente, quando eles apertam na ferida de algum número, lá tem coisa. Eles são bons com números e eu gosto disso. E como sempre, se você quer se juntar ao clube, e a única maneira de você estar enriquecendo no mercado de capitais é através do longo prazo, retornos como esse só são obtidos através do longo prazo, através das 3 chaves de sucesso que eu sempre passo para vocês, que consistem basicamente em encontrar boas empresas bem fundamentadas, a preços atrativos e nunca mais as venderem, trancá-las às 7 chaves. É a única maneira e a única vantagem que você como investidor individual tem é o tempo. Essa foi minha contribuição de hoje, nos vemos no próximo vídeo e até lá.